O negócio que a gente fica ansioso, a gente quer hoje. Mas eu quero te dizer, o calendário de Deus não é o meu, não é o teu. Eu estou esperando há 14 anos 2 vitórias, mas eu quero te dizer que Ele hoje pode entrar e já me dar. Porque o tempo é dele. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Foi falado muito aqui hoje, Deus, do impossível. O possível é que você faz, é vir para a igreja, é clamar, é orar, é jejuar. Mas se quem determina a vitória é Ele. Aleluia. É difícil, está difícil. Irmão, tu não sabe o que eu estou passando. Irmão, tu não sabe a calúnia que te levantou. Irmão, tu não sabe como o meu lar está. Tu não sabe como aquele homem tem me perseguido e falado palavras que tem ferido o meu coração. Mas eu quero te dizer, querida, antes de te ofender, está ofendendo teu Deus. Ele está colhendo. Tu está preparando o teu castelo. Ainda que a pedrada tem vindo, ainda que a calúnia tem vindo, glorifique na calúnia. Irmãos caíram na prisão. Aquele homem tinha todo motivo de contender e falar de Deus, mas ele deixou uma receita que eu e você não vai ver a luta chegar, não vai ver a luta acontecer, se em todo momento é em você, santo, glorificar, exaltar, louvar. Irmãos, o Rio 302 diz, em vez de louvar, em vez de murmurar, cante. Aleluia. Irmão, em vez de você contender, perguntar a Deus o porquê, fala assim, Senhor, ainda que eu estou sendo pisada, ainda que eu estou sendo caluniada, mas eu não quero saber porquê, eu só quero que tu me dê graça para que na frente eu possa ver o teu poder. Engraçado que eu fico olhando. Hoje em dia, como foi dito aqui, antigamente a gente via do mundo do pagode, a gente via da cervejada, Satanás usava ele mesmo para querer tirar a gente. Mas hoje em dia a luta do crente é dentro da igreja, é dentro de casa, é Bíblia se cumprindo, teus inimigos estão de dentro da sua casa. Entra no mistério com Jeová, não olhe com teu olho carnal. Se teu marido tem se levantado, não é ele, é Satanás usando ele, querendo acusar você, querendo parar você, mas olha com os olhos espiritual. Senhor, Satanás está ali, mas em nome de Jesus me dá graça, me dá força, para que eu possa, em nome de Jesus, fazer Satanás sair, porque Jesus faz isso. Há muitos crentes que estão perdendo a fé, há muitos crentes que estão se parando no meio do caminho. Você entrou correndo, veio à presença do Senhor correndo e está parando, mas não tem que parar. Nós temos que prosseguir, nós temos que se aproximar e prosseguir, porque o meu alvo, o teu alvo é chegar na glória e ser recebido por Ele, glorificar e exaltar o nome dEle. Romanos 32, capítulo 11, versículo 36 diz, a honra é dEle, a glória é dEle, é tudo para Ele. Eu e você não temos que brigar um com o outro, não. Eu e você temos que se unir. Você já parou para pensar? Um barraqueiro, ele abre uma barraca aqui, o outro abre ali, mas eles não entram em contenda. Mas infelizmente no nosso meio há muitos contendendo um com o outro, há muitos brigando um com o outro, e está se esquecendo e está escandalizando o nome do Senhor. E Ele te chamou para a verdade, Ele te chamou para viver a verdade, para falar a verdade. Irmão, passa o céu na terra, mas a minha palavra não há de passar. E a verdade fala, conhecereis a verdade te liberta. Pode ter muito corinho bonito, pode ter muito louvor bonito, mas eu quero te dizer, o que fez a Marlene sair da cervejada do pagode foi a palavra. Foi a palavra que entrou na minha vida. Eu não precisei ouvir, não. Simplesmente o Espírito Santo falou comigo. Leia a minha palavra que eu vou te mostrar como eu te quero, como eu te quero fazer a tua vida mudar com a minha vontade. Irmãos, eu andava de mini saia, aceitei Jesus, me batizei e continuei andando de mini saia. Com 3 meses batizado, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Leia lá, Lamentações 9. As suas imundícias estão nas tuas saias. Como é que tu vai sair para evangelizar com a mini saia? Como é que aquelas vidas vão aceitar se você está assim? Irmão, foi a palavra que entrou dentro de mim. Hoje em dia eu uso assim, mas não foi o homem nem a mulher que botou, não. Porque a melhor coisa que acontece é quando você lê a palavra e ela entra e bate e te limpa de dentro para fora. Não adianta eu agradar por fora, porque eu não quero dentro. Não adianta eu pregar uma coisa e não viver. Irmão, se eu falo do deserto, irmão, foi falando ali
chegou. Mas se esquece, irmão, viver 14 anos pela fé é só Jesus. Mas eu sei que lá na frente tem coisas grandes. Entrar em Lamentações 3:29. Sabe quem põe a boca no pão e talvez a esperança? Quando faltar sandália, quando faltar roupa, tu não tem que pedir a ninguém não. Tu tem que ir pro joelho e falar: Senhor, tu é meu patrão. Senhor, tu fechou as portas. Mas sabe por que eu posso fazer isso? Porque eu estou fazendo a vontade dele. Meu patrão é ele. Se eu parar de evangelizar, não vem nada. Se eu parar de pregar, não vem nada. Porque nós temos que fazer. A Bíblia é clara: todo trabalhador é digno do seu salário. Se você trabalha para Jesus, não olhe e dizer que ele não te deu. Ele te dá em dobro. Porque eu vou dizer para você, eu nunca me vesti tão bem como agora. Porque como eu estava trabalhando, não. O dinheiro só era para cerveja. Você nem esquentava com roupa, cerveja, escola é tudo. Mas quero te dizer, eu glorifico e exalto a Deus, porque Jesus me dá tudo. Agora a melhor coisa que eu fiz foi trocar a escola nessa água da vida. Eu nunca mais tive sede. E para isso eu quero falar contigo. Se você já é ouvinte, nessa noite você precisa aceitar Ele. Nessa noite você precisa beber essa água. Essa água vai entrar dentro de você. Ela vai te limpar. Essa água não vai deixar você agora ter sede. Porque eu quero te dizer, um amigo quando nos afasta, a gente sente, mas nem tanto. Mas sem Jesus é tudo perdido. Sem Jesus não tem nada. Em outrora, eu deitava o meu travesseiro e eu via a tristeza, o vazio que era dentro de mim. Tinha que se alegrar com a escola, mas hoje não. Hoje a minha alegria, ela é tremenda, ela é eterna, porque Jesus me deu verdadeira alegria, porque a palavra dele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com Jesus não tem sofrimento, com Jesus é só alegria. Mas irmão, é difícil largar isso, é difícil largar aquilo. Quero te dizer, Efésios 5:17 diz: não sejais insensato, mas entendei qual é a boa vontade do Senhor. Eu quero te dizer, tu pode falar comigo, eu não resolvo, mas fala com Ele, conversa com Ele, diz para Ele a tua fraqueza. Quando ele entrou com aquela tenaz de Isaías não se envergonhou e disse que era um homem de impuros lábios. Isaías falou com ele e a tenaz entrou, e a mesma tenaz que entrou no lábio de Isaías quer entrar na minha vida e na tua vida nessa noite. Então glorifique exalta a Deus. Conversa com Ele. Você às vezes se abre com a tua mãe, se abre com o teu amigo, mas se esquece